Programa Educação em Diabetes informa: o bom controle glicêmico depende do que você come, da quantidade de exercícios que você faz e da medicação que você toma. Na dúvida, consulte seu médico. ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Atenção você, paciente diabético. O único profissional da saúde realmente capaz de tratar e receitar medicamentos para diabetes é o médico endocrinologista. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda a prática clínica de outras especialidades no tratamento da diabetes. A Organização Mundial da Saúde indica que nos próximos anos a humanidade estará às voltas com os efeitos de uma grande epidemia de diabetes, doença caracterizada pelo excesso de glicose na circulação sanguínea, que causa uma série de efeitos deletérios em nosso corpo. Veja agora como o excesso de açúcar no sangue debilita nosso organismo. Coração e circulação. Doenças cardiovasculares são responsáveis por 80% das mortes de diabéticos. O excesso de açúcar no sangue causa lesões nas camadas internas dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação. Em situações extremas, essa síndrome pode gerar desde infartes até a amputação de membros debilitados pela má irrigação. Cérebro. A deficiência circulatória também atinge o cérebro, favorecendo a ocorrência de acidentes vasculares. Diabéticos têm derrames mais graves do que indivíduos com glicemia controlada. Retina. Em geral, por volta do 10º ano em que o paciente sofre da doença, surgem obstruções nos vasos que irrigam a retina, também provocadas pelo excesso de glicose. Esses vasos danificados podem sangrar ou vazar líquidos. Com isso, a retina incha e a visão fica desfocada. A doença é a principal causa de cegueira no mundo industrializado. Rim. O excesso de glicose no sangue é tóxico para os rins, que podem entrar em colapso. Cerca de 25% das pessoas com diabetes tipo 1 e de 5 a 10% das vítimas da diabetes tipo 2 desenvolvem insuficiência dos rins. Mantenha sua saúde em perfeita harmonia. Dietas, exercícios e medicação cuidadosamente controlada pelo seu endocrinologista é o caminho mais seguro para todos. Sorvete diet. Eu já passei várias vezes para vocês a receita do leite condensado diet. Eu não vou fazê-lo agora, mas se você não tiver, você pode ir colocando no liquidificador, bater e já colocar os outros ingredientes. Então, eu já tenho o leite condensado diet pronto e é aqui, olha, tá aqui. Mas dá para repetir a receita? Mas eu vou repetir a receita novamente, só não vou bater, porque é só bater. Então, anote aí o leite condensado diet, que apesar que todo mundo já tem, né? Todo mundo não, pode ser que você esteja assistindo o nosso programa pela primeira vez, e né? não vai mais deixar de assistir, com certeza. Então, o leite condensado diet, você vai colocar no liquidificador uma xícara medida, a gente sempre usa xícaras medidas assim, xícara aqui rasa, a gente enche até aqui e deixa a xícara rasa, de leite em pó desnatado, o pó, então leite em pó desnatado, uma xícara medida, coloca aqui, meia xícara de água fervente, vai colocando, meia xícara de água fervente, uma colher de sobremesa de margarina light sem sal, uma colher de sobremesa de margarina light sem sal, e meia xícara de chá de adoçante tal e qual, que é o adoçante tal e qual o açúcar, que adoça na mesma proporção que o açúcar, na mesma quantidade, só que é 87% menos calórico que o açúcar. E graças a uns adoçantes tão bons assim, né, a um produto tão bom, você pode fazer o seu leite condensado. Então, nós vamos aqui colocar uma receita. Dá aproximadamente uns 170 gramas de peso, né? A gente já parece que já pesou 185, viu, Lúcia? Dele total. Então, aqui vamos dar uma raspadinha, porque não pode perder nada, né? Então, leite condensado, diet, é muito difícil de ser encontrado, e quando é encontrado em lojas especializadas, é caríssimo. Então, você pode fazer o seu leite condensado. Então,
uma receita do leite condensado Diet que eu já passei para vocês. 2 copos de leite desnatado. Já está aqui separado. 2 copos de leite desnatado. Aqui eu vou usar 4 colheres de sopa, 4 colheres medidas de sopa. Aqui eu vou usar o achocolatado Gold, que é a base de aspartame. Aspartame vocês podem usar em sobremesas frias, não pode ser levado ao fogo e ao forno, porque ele perde o poder adoçante. Não é, Lúcia? Ele vai ficar com aquela sensação de amargor na boca. Isso, né? Olha, 4 colheres medidas. Vocês observem que a Neuza não deixa ficar aquele volume na colher, ela rasa a colher, né? Ela nivela a colher. Assim. Tá? A sua colher em casa também, não é para encher a colher. Não. É para você Se você vai usar nivelar. uma colher, tem alguma aí? Não, né? Não, eu vou pegar. Mas se vai usar uma colher, e colheres medidas tem de vários formatos. Olha, você pode usar assim, encontrá-lo nesse formato. E essa é uma medida caseira. Isso aqui é a sua colher de casa. Se De você sopa. vai usar, é isso aqui. Tá? Então, a sua Que colher equivale de sopa, a uma colher medida. Não pode ser. Eu sempre falo, se você vai encher uma colher de líquido, Lúcia, quando chega aqui, o que você faz? Para. E por que o sólido você faz uma montanha, né? Então, nada disso. E esse achocolatado é maravilhoso. É 51% menos calórico também. Vamos usar aqui uma colherinha de café ou chá, né? Uma pequenininha aqui, uma colherinha de café, não muito, porque vai dar um sabor muito forte. De canela. Uma pitadinha quase, de gente. canela em pó. Gente, é muito bom esse sorvete. Uma caixinha, aqui eu tenho um pouco mais, uma caixinha de creme de leite light. Tá aproximadamente 200 gramas, né? Aqui, de creme de leite light. E aqui eu vou colocar castanha do Pará, para dar um saborzinho crocante no sorvete. Vamos bater. Agora, eu bati o líquido aqui, ficou um líquido, né? Uma mistura líquida. É conveniente que você espere a espuma baixar para depois colocar na picoleteira. Eu tenho uma picoleteira, né? Que até está na geladeira, vou mostrar para vocês. Uma picoleteira, eu vou até mexer um pouquinho aqui para ver se a gente elimina um pouquinho dessa espuma. Porque a espuma, a hora que você coloca, ela preenche a forminha, mas depois ela fica aerada, né? E abaixa e o sorvete fica menor. Então aqui eu tenho... esse aqui eu já desenformei, esses picolézinhos aqui, eu já desenformei, coloquei no freezer porque eu precisava usar. Olha que belezinha. Uma delícia. Que gostoso. E outra, viu, Lúcia? Você também, se você não quiser colocar na picoleteira, você tem um milkshake maravilhoso aí. Eu tava pensando nisso, que eu poderia estar colocando uma dessas aqui. Bolachinhas. Aqui eu tenho, tá vendo? Aqui eu tenho a minha picoleteira. Então eu vou preencher aqui, olha. Preencher cada uma assim. Não vou preencher todas, é claro, agora. Aqui eu deixei só para mostrar. Por que você coloca o Eu coloco papel alumínio porque às vezes eu esqueço na geladeira, quando eu vou ver o sorvete já está duro, né? Aí, então a gente vai fazer assim, eu coloco papel alumínio, eu faço um cortinho assim com a faca, porque assim eu posso colocar já no freezer e esquecer. Porque às vezes a gente coloca e quando vai ver o sorvete já está duro, não dá mais para colocar o palito. Então aqui eu coloco assim. Se eu tenho aquelas forminhas então de geladeiras, aquelas padrões, dá para eu fazer a mesma coisa com papel alumínio. Isso aqui é uma dica que é menor, né? É uma dica que eu mesmo inventei, sabe? Criatividade, porque gente. Eu sempre esquecia, quando eu ia olhar o sorvete já estava duro, aí tinha que deixar ele amolecer, ele não fica igual. Então aqui é assim, olha. Aí eu tiro, né? Tiro, o sorvete já está durinho, olha aqui. Aí aqui, quer ver que bacana? Deixa eu colocar um pouquinho de água. Como que você vai desenformar? Assim. Dá para desenformar esse ou as forminhas também dessas padronizadas, olha, né? Aí você só coloca da geladeira. As crianças vão lá, meus netos, assim, quando eu faço sorvetinho em casa, eles vão lá, pegam do freezer, colocam assim na água e já puxa. Que delícia. Que delícia. Olha, essa é a sugestão para vocês. Que bacana, né? Olha, gente, nada como ter uma educação em diabetes. Bom. Só a NAD consegue transferir para você informações precisas de nutrição na culinária.
Um beijo grande e fiquem com Deus. Como podemos fazer para lembrar de tomar nossos comprimidos antidiabéticos que previnem altas glicemias? A melhor maneira de lembrar de tomar remédio é criando uma rotina diária. Ou seja, tome sempre o medicamento na mesma hora do dia e no mesmo lugar, se possível. Para reduzir ainda mais as chances de esquecer, use uma caixinha de comprimidos etiquetada ou um organizador de comprimidos. Coloque na caixinha os comprimidos que você irá tomar diariamente, para facilitar seu controle de que todos foram tomados. O perigo de não tomarmos nossa medicação antidiabética é que o nível de glicemia poderá se elevar. Médicos da Universidade de Alberta, no Canadá, acabam de identificar um novo fator de risco para o diabetes tipo 2. Eles mostram que a depressão pode levar em até 25% a probabilidade de alguém vir a sofrer do mal do excesso de açúcar no sangue. O programa Educação em Diabetes conversou com a psiquiatra, professora da Faculdade de Medicina do ABC, doutora Tânia Correia de Toledo, para saber um pouco mais sobre os efeitos da depressão e a sua possível relação com o diabetes. Boa tarde, doutor Fádulo. Agradeço o convite de estar aqui no programa de educação sobre diabetes para falar um pouquinho sobre depressão, que é uma doença que hoje acomete boa parte da população. A gente fala de 10%, então cada 100 pessoas, 10 têm depressão. E se a gente está pensando nos diabéticos, a gente está falando de algo de 1/3 a metade dos pacientes com diabetes tendo depressão, que é uma doença que acomete quase a alma da pessoa. Ela fica desanimada, triste, sem ânimo, sem perspectiva, piorando muito a condição de vida. Os pacientes com depressão, eles acabam às vezes tendo uma piora do diabetes, uma vez que um tipo de depressão leva a um aumento de peso, os pacientes acabam não conseguindo fazer a dieta orientada, eles acabam não tomando a medicação de forma adequada, até porque não vem perspectiva. E isso faz com que o diabetes também descompense. De um outro lado, os pacientes com diabetes muitas vezes têm sintomas depressivos. Eles adoecem, eles têm um impacto da doença sobre a vida, eles têm um maior fator de estresse, ficam também tristes, desanimados, o sono altera, ganham peso ou emagrecem, e isso muitas vezes acaba também desencadeando a depressão nesses pacientes. E é uma comorbidade séria, importante, e que a identificação da depressão e quando a gente trata pode estar melhorando tanto a qualidade de vida do paciente, ele vai viver melhor, vai estar se expondo, vai estar fazendo atividade física, vai estar conseguindo emagrecer, e com isso também vai melhorar o diabetes, vai ajudar a compensar. Um outro aspecto importante hoje que a gente considera é o estresse. Hoje a gente fala de estresse na vida moderna, a gente fala de quanto a vida está pesada, mas estresse sempre existiu. Se a gente pensar, por exemplo, a fazenda, o local ideal tem estresse. A pessoa se preocupa com o tempo, ela se preocupa com se vai chover ou não vai chover, se vai fazer sol ou não vai fazer sol. Isso leva a estresse. Se a gente pensar no passado, também havia estresse. Você tem uma descrição de Hipócrates na Grécia, por exemplo, de melancolia, da bile negra, que se você olhar é muito perto do que a gente vê hoje em depressão. O estresse, ele pode desencadear a depressão. Como? Uma pessoa que está vivendo sob estresse, ela tem um aumento de cortisol. E se ela não souber lidar com o estresse, porque estresse todos nós temos, mas a questão é como a gente lida com ele, como a gente administra o estresse. Se a pessoa não souber administrar, ela pode aumentar o cortisol, que é um hormônio. E esse hormônio, em pessoas com uma tendência a ter depressão, que tem familiares com depressão, tem uma genética para poder ter depressão, pode servir de gatilho e iniciar um quadro que a pessoa fica desanimada, fica triste, sem perspectiva pela vida, que a gente chama de depressão hoje em dia. Muitas vezes a gente pensa, o que a gente pode fazer, né? Se a gente está deprimido, seja diabético, não diabético, como é que a gente pode ajudar? A pessoa, quando está deprimida, ela tem muita dificuldade de iniciar a fazer as coisas. Ela tem uma dificuldade de sair. Então, as pessoas falam assim, vai fazer ginástica, mas ela não consegue. Ela não tem ânimo, ela não tem drive, que a gente fala, ela não tem vontade de fazer. A gente fala, vai tomar sol, isso vai ser bom, uma vez que o sol melhora. Mas a pessoa não quer, ela quer ficar isolada. Então, uma das coisas que a gente tem é estimulá-la também tirando os problemas. Olha, então vamos tomar sol, vamos sair, pegar a mão, levar a passear um pouco.
estimular a fazer atividade física, porque quando a gente faz uma ginástica, a gente pode produzir endorfina, e isso vai estar melhorando. Mas é fundamental que, uma vez diagnosticado depressão, fazer um tratamento adequado. O tratamento envolve, muitas vezes, medicação, que é o antidepressivo, que tem que ser tomado diariamente e que vai levar a uma melhora do humor, e envolve também uma psicoterapia, que é entender o processo que está acontecendo com ela, ver o que ela pode fazer. Muitas vezes se trabalha numa linha que a gente chama cognitivo-comportamental, que é uma linha que tenta identificar os pensamentos que são negativos. Eu não vou conseguir, eu sou incapaz, eu estou doente, eu não sou capaz de fazer a dieta, e discutir com a pessoa de forma direta. Olha, você é capaz sim. O que você pode fazer para se ajudar? Fazer uma reestruturação cognitiva. Essa linha de terapia, ela ajuda muito a depressão. E quando a gente junta a terapia à medicação antidepressiva, você tem, com isso, um tratamento adequado, uma remissão da depressão, e com isso a pessoa volta à vida normal. Ela volta aí sim a sair com os amigos. E muitas vezes, no caso, por exemplo, de uma pessoa com diabetes, que não estava conseguindo fazer uma dieta por estar deprimida, ela, estando com humor normal, ela vê perspectiva, vê esperança no tratamento e entra na dieta, toma a medicação de uma forma adequada. E com isso também melhora a parte do diabetes. Sobre o tratamento da depressão, continuando, o que é importante? Primeiro, fazer um diagnóstico. A gente não toma medicação por conta própria, e diagnóstico de depressão é feito por médico, pelo endocrinologista, pelo psiquiatra, pelo clínico geral. E uma vez diagnosticada a depressão como doença, vai ter aí entrar com uma medicação antidepressiva. Essa medicação, ela pode ser dada pelo clínico geral, pelo endocrinologista, pelo psiquiatra, e que não vai ter nenhum problema em conflito com a medicação para o diabetes. Hoje já tem estudos mostrando que temos remédios modernos que dão pouquíssima interação medicamentosa e que podem ser tomadas de forma conjunta, mas precisa de um acompanhamento. O acompanhamento médico é fundamental para o tratamento adequado. A automedicação é muito perigosa, porque, na verdade, pode levar a efeitos colaterais, a piora da doença, a escolha errada da medicação e, inclusive, uma resistência da própria depressão e uma piora do diabetes. Hoje está saindo muito na mídia sobre a depressão causando diabetes como gatilho. Isso a gente pode pensar muitas vezes da seguinte forma: por exemplo, o paciente deprimido, ele ganha peso, ele com isso faz menos exercício e desencadeia principalmente o que a gente chama de diabetes tipo 2. Quando a pessoa se descobre, às vezes, diabética, ela fica muito triste, e isso pode também piorar a depressão. A reação dela a uma doença piora. Por outro lado, a gente tem que pensar da seguinte forma: quando diagnosticado tanto a depressão ou o diabetes, as duas doenças têm muito tratamento. A pessoa, seja com depressão ou com diabetes, pode viver muito bem, obrigado, desde que faça o tratamento adequado. Ela vai estar melhor, vai poder ter todas as relações humanas possíveis, trabalhar, viver, passear. E, uma vez que ela esteja compensada, ela vai se sentir normal, igual qualquer outra pessoa, sem depressão. Uma vez que está tomando a medicação, está com humor normal, está com prazer pela vida, está alegre. Uma vez que com isso ela começa a perder peso, pode inclusive estar melhorando e compensando o diabetes, principalmente o tipo 2, em que o emagrecimento é fundamental para o tratamento. E isso, juntamente à medicação que ela vai estar tomando, ao tratamento adequado, vai deixá-la com uma qualidade de vida perfeita, em que vai poder trabalhar, vai poder viver normalmente como qualquer pessoa. O pé diabético é uma das complicações mais devastadoras do diabetes. E isso decorre do fato de ser responsável por 40% a 80% das amputações não traumáticas. A gente pode dizer, então, que entre 10 amputações não traumáticas, 8 são decorrentes do diabetes. Isso gera, então, uma alteração na qualidade de vida do paciente de forma significativa, como também um impacto socioeconômico no sistema de saúde, quer público, quer privado, já que uma amputação que não evolui de forma adequada, digamos assim, sem todo um aparato de tratamento adequado, pode custar em torno até de $24 mil. E uma úlcera, ou seja, uma ferida que não cicatriza, que não evolui para amputação, por sua vez, pode custar até $7 mil. Então, a questão essencial para o pé diabético é exatamente a prevenção.
E essa prevenção pode ser, de fato, obtida através de coisas extremamente simples e que não sejam onerosas, como, por exemplo, solicitar ao paciente que tire os sapatos durante a consulta e fazer testes simples, não onerosos, que permitam verificar a sensibilidade do paciente. A partir dessa abordagem, você pode orientar o paciente de acordo com o risco que ele é detectado. Se ele tem neuropatia, se ele não tem neuropatia, se ele tem neuropatia com deformidades ou se ele tem doença arterial periférica, que seria exatamente o problema da má circulação. E, finalmente, se ele já tem uma história prévia de úlcera ou amputação. Com esses achados, a gente pode classificar o paciente de um risco 0 a 3, respectivamente, a partir desses achados. E, então, organizar o serviço de modo que os pacientes complicados fiquem sendo seguidos por uma equipe especializada, geralmente capitaneada por um endocrinologista, tendo o apoio diário da enfermagem e do cirurgião vascular periférico, como também outros profissionais, como o fisioterapeuta, o fisiatra, o ortesista, o psiquiatra e o cirurgião plástico. De uma maneira básica, de fato, a equipe deve ser capitaneada pelo endocrinologista com um bom conhecimento na área de diabetes e, sobretudo, de pé diabético. Esse trabalho interdisciplinar, de acordo com os dados da literatura, tem mostrado uma redução entre 55% e até 80% nas amputações. Esse ano, a Federação Internacional de Diabetes tem como tema o pé diabético. E a Sociedade Brasileira de Diabetes, de forma excepcional, está envidando esforços para justamente coroar todo um trabalho que vem sendo suportado por essa sociedade, como também pelo Ministério da Saúde, que é o projeto Salvando o Pé Diabético, para que ocorra de forma exitosa a conferência global no próximo Congresso Brasileiro de Diabetes em Salvador. Nós vamos contar com vários especialistas do mundo inteiro, vários jornalistas estrangeiros que irão exatamente promover uma discussão interessante sobre o tema, com a participação de gestores em nível ministerial, como o próprio ministro da Saúde e o ministro das Comunicações, para que nós possamos efetuar essa celebração de uma forma marcante. E para isso nós vamos lançar o selo e o carimbo com o pé diabético alusivos a essa celebração. A expressão celebração de uma doença, de uma complicação, talvez não seja tão adequada, mas quando a gente fala nessa questão, não é celebrar o fato de uma pessoa sofrer uma úlcera ou uma amputação, mas a gente celebrar um espaço para que a população e os profissionais de saúde possam se conscientizar da devastação que o diabetes provoca nesse aspecto particular, ou seja, a neuropatia, que leva à insensibilidade, e do outro lado, a doença arterial periférica, que com a má circulação promove uma facilitação para a amputação. É também importante destacar que nos países em desenvolvimento o problema da infecção ainda é muito grave. Por quê? Porque a própria falta de conhecimento dos pacientes, como também dos profissionais, sem um treinamento adequado, levam esses pacientes a ficarem realmente numa verdadeira via crucis em busca de uma intervenção adequada, e quando eles finalmente a encontram, já estão no estágio avançado, praticamente sem possibilidade de salvar o membro inferior. E a gente observa isso ainda no Brasil. Nós não temos dados robustos, mas existem dados que devem ser publicados oportunamente que mostram cifras semelhantes ao que a gente observa no mundo inteiro, ou seja, uma taxa de amputação em nível maior, que significa acima do joelho, até acima de 50%. Por outro lado, nós temos ainda uma permanência hospitalar muito demorada. Por quê? Porque a resolutividade da questão ainda é muito morosa. Então, é importante o governo, as sociedades científicas como um todo, que estão interligadas ao problema,
participarem de forma conjunta para que a gente possa, de fato, conseguir metas maiores de reduzir as amputações. O paciente diabético deve exigir uma avaliação dos seus pés em busca de algum dano precoce na questão neuropática e na questão arterial, do mesmo modo como ele é orientado a fazer em relação aos olhos, aos rins e ao coração. Porque o paciente que tem neuropatia, ele pode também ter problemas no coração, ter problemas nos intestinos, ter problemas nos órgãos sexuais, levando inclusive à disfunção erétil. Então, como é uma complicação onde nós não temos ainda testes definitivos, ou seja, testes únicos para dar o diagnóstico, e como infelizmente nós não temos nenhuma droga disponível que possa modificar o curso da complicação, a exemplo do que a gente já tem em relação aos rins, em relação aos olhos, infelizmente isso pode influenciar num certo desinteresse dos profissionais e das próprias empresas em não investir na complicação. Mas, como eu falei no início, é uma complicação passível de detecção precoce e a arma mais importante começa exatamente com a remoção dos calçados dos pacientes.